Olá, este é o canal Palavra Narrada. Seja muito bem-vindo. E se sua ansiedade fosse uma porta para uma fé mais profunda? Hoje, vamos mergulhar em histórias bíblicas que mostram como a confiança em Deus pode nos sustentar em meio às tempestades da vida. Estamos falando de figuras como Jó, Davi e Daniel, cujas vidas revelam o poder de uma fé inabalável. Prepare-se para uma jornada pelas Escrituras, explorando o que significa descansar em Deus, mesmo em tempos de crise, como as incertezas de 2025. Vamos descobrir lições práticas, promessas divinas e aplicações para vencer a ansiedade digital, crises econômicas e desafios pessoais. Eu concordo que a fé é nossa âncora em qualquer tempestade. Amém por isso. Vamos começar essa reflexão inspiradora. A definição de fé. Hebreus 11, versículo 1. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Essa passagem, escrita por volta de 60 anos após Cristo, é um convite a confiar em Deus além do que nossos olhos podem enxergar. No contexto do século I, os cristãos enfrentavam perseguições sob o Império Romano, com Nero e Domiciano promovendo terror. A fé era a força que os sustentava, como uma âncora em meio à tormenta. Essa definição nos desafia a olhar para além das crises de 2025, sejam elas financeiras, sociais ou pessoais. A fé nos chama a crer que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Pausa por um momento. Reflita. Onde você está precisando confiar mais em Deus hoje? Talvez seja uma preocupação com o futuro, uma conta a pagar ou uma decisão difícil. Anote isso e traga ao Senhor em oração. Eu acho que Hebreus nos ensina que a fé transforma incertezas em esperança. Amém. Jó. Fé em meio à perda. A história de Jó, encontrada no livro de Jó, capítulos 1 a 2 e 42, é um dos maiores exemplos de confiança em Deus. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, no período patriarcal, Jó vivia em Uz, uma terra possivelmente na região da atual Jordânia. Ele era rico, com 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e uma grande família, conforme o livro de Jó, capítulo 1, versículo 3. Mas Satanás desafia sua fé e Deus permite que Jó perca tudo, bens, filhos e saúde. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, ele declara: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que fé extraordinária! O contexto histórico de Jó é fascinante. Ele viveu numa era de clãs nômades, com práticas religiosas semelhantes às de Abraão. Escavações em Tel El-Mukayar, perto de Ur, revelam a riqueza material descrita no texto. Apesar das perdas, Jó não amaldiçoa Deus, mesmo quando sua esposa sugere, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Após longos debates com amigos, Jó ouve Deus falar do redemoinho, no capítulo 38, e reconhece sua soberania. No capítulo 42, versículo 12, Deus restaura Jó, dobrando suas posses e dando-lhe novos filhos. A história de Jó nos ensina que a fé não elimina a dor, mas a atravessa com esperança. Eu concordo que Jó é um exemplo de resiliência espiritual. Amém. Sua vida nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê do sofrimento. Em 2025, com crises econômicas e incertezas globais, a história de Jó nos lembra que Deus é fiel. Davi, confiança no pastor Davi, o jovem pastor que se tornou rei, é outro exemplo poderoso. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, por volta de 1000 anos antes de Cristo, Davi enfrenta Golias, um gigante filisteu de quase 3 metros, conforme o versículo 4. Enquanto o exército de Israel tremia, Davi declara, no versículo 45, Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos.
Com uma funda e uma pedra, ele derrota o gigante, mostrando que a fé supera o medo. Davi também expressa essa confiança no livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Escrito durante sua vida como fugitivo ou rei, esse salmo reflete a intimidade de Davi com Deus. O contexto histórico mostra um Israel tribal, com guerras constantes contra filisteus. Achados arqueológicos, como a estela de Tel Dan, confirmam a existência da casa de Davi. Teologicamente, Davi prefigura Cristo, o bom pastor, conforme o livro de João, capítulo 10, versículo 11. Pausa para refletir. Como Davi, onde você precisa enfrentar seus gigantes com fé? Talvez seja uma ansiedade digital, com redes sociais, que geram comparação. Eu acho que o Salmo 23 é um lembrete de que Deus guia em meio ao caos. Amém. Se você está sendo tocado por essas histórias, inscreva-se no canal Palavra Narrada. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos continuar essa jornada juntos. Daniel, fé na cova dos leões. A história de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, ocorre no século 6 a.C., durante o exílio babilônico. Daniel, um jovem judeu levado cativo para a Babilônia, torna-se governador sob Dário, o medo. Invejosos, seus inimigos tramam contra ele, levando Dário a proibir orações por 30 dias, conforme o versículo 7. Daniel, porém, continua orando 3 vezes ao dia, conforme o versículo 10. Por isso, é jogado na cova dos leões. Mas Deus envia um anjo para fechar suas bocas, conforme o versículo 22. O contexto histórico é a Babilônia, com seus palácios e leis rígidas. Escavações em Suzã e Babilônia confirmam a sofisticação do império. A fé de Daniel o sustenta, como ele declara no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 23. O meu Deus enviou o seu anjo. Teologicamente, Daniel aponta para a proteção divina, semelhante ao livramento de Cristo na cruz. Conforme o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25, eu concordo que Daniel nos ensina a orar com ousadia. Amém. Em 2025, quando enfrentamos pressões sociais ou crises, a história de Daniel nos chama a manter a fé, mesmo sob ameaça. Não andar ansioso. Mateus 6. No livro de Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34, Jesus ensina: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber. Olhai os lírios do campo. Escrito por volta de 50 anos após Cristo, esse sermão foi dado numa Galileia, sob ocupação romana, onde a pobreza e os impostos geravam ansiedade. Jesus aponta para a providência divina, perguntando no versículo 27, quem de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ele nos chama a buscar primeiro o reino de Deus, conforme o versículo 33. Teologicamente, essa passagem ecoa o livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A confiança em Deus é a chave para vencer a ansiedade. Em 2025, vivemos a ansiedade digital, com notificações constantes e pressões sociais. Jesus nos convida a descansar em sua paz, priorizando a oração e a meditação nas Escrituras. Pausa para reflexão. Pegue uma Bíblia e leia Mateus 6, versículo 33. Como você pode buscar o reino de Deus hoje? Talvez seja reservando 10 minutos para orar ou desligando o celular por 1 hora. Eu acho que Jesus nos ensina a trocar ansiedade por confiança. Amém. Lições teológicas e aplicações modernas. A fé de Jó, Davi e Daniel aponta para a soberania de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo diz: todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa nos sustenta em crises. Teologicamente, a fé é um dom de Deus, conforme o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, e nos capacita a enfrentar desafios com esperança. Em 2025, enfrentamos crises econômicas, como inflação e desemprego, e ansiedades digitais, como a sobrecarga de informações. A história de Jó nos ensina a perseverar, mesmo sem respostas. Davi nos chama a enfrentar gigantes com coragem espiritual. Daniel nos inspira a orar, mesmo sob pressão. Praticamente podemos aplicar isso com orações diárias. Comece cada manhã com 5 minutos de leitura bíblica, como o Salmo 23. Experimente um diário de gratidão, anotando 3 bênçãos diárias. Desligar notificações por 1 hora pode ajudar a focar em Deus. Eu concordo que essas práticas fortalecem nossa fé. Amém. Vamos refletir. Como você pode aplicar a fé de Jó, Davi ou Daniel esta semana? Talvez orando antes de uma decisão importante ou confiando em Deus em meio a uma crise financeira. Contexto histórico e arqueológico. O período patriarcal de Jó, cerca de 2000 anos antes de Cristo, era marcado por clãs nômades e altares familiares. Escavações em Mari e Ebla revelam práticas comerciais e religiosas semelhantes. O Israel de Davi, 1000 anos antes de Cristo, era uma monarquia incipiente, com conflitos contra filisteus. A Estela de Mecha menciona a casa de Davi, confirmando sua historicidade. A Babilônia de Daniel, século 6 a.C., era um centro de poder, com portões como o de Estar, encontrados em escavações. Esses contextos mostram que a fé sempre foi testada em cenários reais. Em 2025, nossas crises podem parecer diferentes, mas a promessa de Deus permanece como no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Aplicações para 2025. Como aplicar essas lições hoje? Primeiro, pratique a oração intencional. Reserve 10 minutos diários para conversar com Deus, como Daniel fez. Segundo, medite nas Escrituras. Leia o Salmo 23 ou Mateus 6 antes de dormir. Terceiro, enfrente seus gigantes com coragem, como Davi. Seja uma entrevista de emprego ou uma conversa difícil, confie que Deus está com você. Quarto, persevere como Jó. Mesmo em perdas, louve a Deus, sabendo que Ele restaura. Eu acho que essas histórias são um mapa para vencer a ansiedade. Amém. Em 2025, com desafios como mudanças climáticas ou pressões sociais, a fé é nossa arma. Vamos nos inspirar em Jó, Davi e Daniel para confiar em Deus. Antes de encerrar, quero reforçar algo importante. Se você se inspirou com essas histórias de fé, inscreva-se no canal Palavra Narrada. Deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Cada vídeo é uma oportunidade de crescer espiritualmente, enfrentando crises com confiança. Que a fé de Jó, Davi e Daniel inspire você a descansar em Deus. Que você veja que a ansiedade pode ser uma porta para a confiança divina. E que cada dia seja uma chance de viver pela fé. Muito obrigado por nos acompanhar. E até o próximo vídeo no canal Palavra Narrada. Vamos fechar com uma oração. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti como Jó, Davi e Daniel. Dá-nos paz em meio às crises de 2025. Que nossa fé seja nossa âncora. Em nome de Jesus, amém. Eu concordo que a fé nos sustenta sempre. Amém.